Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo desse livro, Análise de Doutrina do Glover Shipp, do Centro de Estudos Teológicos. Hoje a gente vai iniciar a lição 16, que vai falar sobre seitas e filosofias orientais, parte 2. A gente já fez a parte 1 com 4 vídeos, na realidade, de estudos bíblicos e um de exercício. E antes de tudo, eu vou ler aqui o propósito que está na página 6 desse livro, que é para que ninguém se sinta ofendido, tá bom? Temos a solene obrigação de entender, seguir e transmitir aos homens a doutrina bíblica que contém toda a verdade. Queremos deixar bem claro que o nosso propósito nesse curso não é menosprezar as religiões aqui analisadas, mas sim comparar seus principais credos, dogmas e afirmações com a palavra de Cristo, fazendo exatamente como os nobres judeus da Bereia, que examinavam as Escrituras todos os dias para ver se a pregação de Paulo era de fato assim. Apocalipse 17, versículo 11. Apocalipse não, Atos 17, versículo 11. Você mesmo pode pesar as evidências e decidir por si próprio se a doutrina em questão é verdade ou não. Deus aprova esta atitude. Então vamos lá. Antes de começar aqui, peço, se possível, você deixar o like aí, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal se ainda não é inscrito e acionar aí o sininho, tá bem? Também, se surgir alguma dúvida durante a lição, você pode escrever para o meu e-mail que está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Lição 16. Seitas e Filosofias Orientais, parte 2. Introdução. Correntes filosóficas continuam fluindo para o Ocidente, jorrando de fontes orientais das religiões místicas asiáticas. Elas convergem para Nova York, São Francisco, Paris, Roma, Londres, Rio e todas as outras principais cidades do mundo. O jovem que praticam essas, entre aspas, religiões, espalham as mais novas revelações dos sacerdotes da meditação transcendental, da luz divina, do Hare Krishna, do Seishonolê, da Igreja Messiânica e de diversas outras seitas orientais, oferecendo aos caminhantes flores, incenso, panfleto e livros. Manhaji Ji Swami A.C. Bhaktivedanta, o Reverendo Mon e outros assumiram o papel de, entre aspas, messias para multidões de jovens desiludidos. Subtítulo: Práticas comuns. Com nossa pesquisa a respeito das seitas e filosofias orientais, notamos continuamente certas tendências que elas possuem em comum. 1. A existência de um grande líder místico, o qual recebeu uma, entre aspas, revelação diretamente de Deus ou dos deuses. 2. Este líder tem autoridade absoluta sobre a seita. 3. Ele elabora certas, entre aspas, verdades, doutrinas e práticas, as quais são as escrituras oficiais do movimento. 4. A sede do movimento radica-se na Índia, no Japão ou em outro país oriental, com estrutura hierárquica. 5. No norte do grande, no monte, na morte do grande profeta, a sucessão da liderança passa normalmente de filho para parentes mais chegado do fundador. 6. Adorações misteriosas seguidas de incenso, fórmulas e cânticos em idiomas orientais.
7. A maior parte desses grupos prega uma ou outra forma de obras meritórias e subsequentes reencarnações, deixando de lado Jesus Cristo, o juízo final, a vida eterna e o inferno. Nem falam sequer do pecado, em termos de salvação ou condenação divina. 8. Estas filosofias oferecem a solução de problemas, amizades, curas e paz no íntimo, coisas essas desejadas por todos. 9. Elas também oferecem serviços diversos. 2 pontos. Arte, música, dança, esporte, projetos de caridade, serviços hospitalares, etc. 10ª. Sua doutrina é geralmente liberal, incorporada em seus credos um pouco de cristianismo, hinduísmo, confucionismo, budismo e outras filosofias, para atrair a todos. 11. Para garantir o apoio do governo, frequentemente inclui projetos biológicos e agrícolas de dimensões nacionais. 12. E última. Em resumo, estes grupos prometem, entre aspas, segredos na área física e mental, a existência de uma, entre aspas, utopia aqui na Terra, uma síntese de verdades de todas as religiões e a possibilidade de se proteger do mundo através de um guru e seu método de controle do ambiente e da mente dos seus seguidores. Vamos agora analisar alguns desses grupos, um por um. Hare Krishna. Nas esquinas e praças de quase todas as principais cidades do mundo podem ser vistos jovens adeptos à seita Hare Krishna. Vestido de açafrão, os rapazes com cabelos raspados usam no rosto listas cor de cinza. As moças se vestem com saris. Durante horas a fio, eles cantam sua fórmula mágica, invocando os nomes dos seus deuses. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rame, Rama Rama. Quando não estão dançando no ritmo de tambores e outros instrumentos orientais, vendem incenso, livros e outros objetos, ou pedem esmolas. De onde veio esta, entre aspas, encarnação do Oriente nas principais cidades ocidentais? O louvor prestado ao deus hindu Krishna não é uma novidade, pois surgiu em 186 d.C., como uma seita popular do hinduísmo. Mas apenas em 1965, nos Estados Unidos, o movimento conseguiu dimensões mundiais, com a chegada do guru Swami A.C. Bhaktivedanta, da Sociedade Internacional da Consciência Krishna, que trouxe essa seita ao mundo ocidental. Entre os, entre aspas, hippies, nas ruas de Nova York, o guru ganhou um bom número de discípulos, que logo apareceram vestidos ao estilo de Swami. Pouco tempo depois, o movimento foi para São Francisco, onde obteve um sucesso entre jovens viciados em drogas. É de admirar que esta seita esteja crescendo bastante em todo o nosso hemisfério, inclusive no Brasil, pois sua crença é muito estranha à mentalidade ocidental. O que ensina o movimento Hare Krishna, que tem tamanha atração para os jovens? Vamos ver os itens aqui. O primeiro item, subtítulo Deus. A Hare Krishna afirma que 1. O Deus mais importante é o próprio Krishna. 2.
Os três principais deuses do hinduísmo são Brahma, o Criador, Vishnu, o Conservador, e Shiva, o Destruidor. Vishnu já foi reencarnado 9 vezes como homem ou animal. Krishna, entre parênteses, um legendário herói bélico do hinduísmo, fecha parênteses, foi a sua 8ª reencarnação. O Hare Krishna afirma também, ponto 3. Krishna deixou diversos conselhos para a humanidade, contido na obra Bhagavad Gita, notável poema hindu. O Hare Krishna também afirma que, ponto 4, é importante manter um relacionamento íntimo com Krishna. Isso se alcança através de êxtases, provocados por danças e repetições de fórmulas, entre aspas, Krishna. Vamos ver o que a Bíblia fala de Deus. A Bíblia ensina que há um só Deus, Todo-Poderoso, o maior sobre todas as coisas e o próprio Eu Sou da Bíblia. Diversas passagens da Bíblia, você dá uma pausa aí e veja uma a uma. Êxodo 3:14, Êxodo 20, de 1 a 5, Atos 17, 24 a 28, Efésios 4:6 e 1 Timóteo 2:5. A Bíblia também ensina, ponto 2, não existem os 3 deuses do hinduísmo. Eles são apenas uma criação de homens. Não existe a reencarnação de, entre aspas, deuses, pois o Deus Supremo nunca morreu. A Bíblia também ensina, ponto 3. A Bíblia é o único guia que Deus deixou para orientar nosso caminho, conforme Salmos 19, de 7 a 11, Salmo 119, 105, Mateus 4:4, 2 Timóteo 3, de 15 a 17. O outro subtítulo, o pecado. A Hare Krishna afirma que o único mal que existe é o próprio desejo, conforme a referência 1, abre aspas, quando alguém se preocupa com objetos, produz-se uma ligação com eles. Esta ligação surge o desejo e dele a ira. Da ira surge a confusão e desta a perda da memória. Da perda da memória surge a destruição da inteligência e a aniquilação. Mas aquele que mantém os sentidos sob controle e livres de desejo, conserva a pureza do espírito, fecha aspas. Está escrito lá da escritura hindu, Bhagavad Gita. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o pecado? A Bíblia ensina que, o próprio pecado é o maior mal que existe, pois todo pecado nosso afasta-nos de Deus, conforme várias passagens, Gênesis 3, de 1 a 19, Gênesis 4, 8 a 12, Isaías 59, 1 e 2, Romanos 3, 23, Hebreus 2, 2, Tiago 1, 13 a 15 e 1 João 3, 4. A Bíblia também ensina, ponto 2, os nossos pecados só podem ser perdoados através de Cristo e do seu sangue, derramado na cruz a nosso favor, conforme 1 João 1, 7. A Bíblia também ensina, ponto 3, ninguém é capaz de manter sozinho sua vida e seus sentimentos sob controle, conforme está lá Romanos 3, de 9 a 18 e o 23. Apenas em Jesus Cristo e com a presença do seu Espírito podemos alcançar controle sobre a nossa vida, Está lá em João 15, 5. O outro subtítulo, a salvação. A Hare Krishna afirma que, a salvação consiste na perda de todo o desejo. O próprio adepto deve permanecer indiferente à dor, ao sofrimento, à morte, às posses, etc.
A Hare Krishna também afirma, ponto 2, é essencial dedicar-se exclusivamente a Krishna. Entre parênteses, do Bhagavad Gita, fecha parênteses. A Hare Krishna também afirma que, ponto 3, como todas as seitas de origem hindu, Hare Krishna tenta libertar a alma do corpo, pois, entre aspas, o corpo é controlado pelas paixões, fecha aspas. A Hare Krishna também afirma, ponto 4, a única maneira de libertar a alma é através de devoção a Hare Krishna e dos cânticos que o convocam. O próprio êxtase e a dedicação de abandonar o mundo é a salvação da alma. O mundo é meramente uma grande ilusão. A prática de Hare Krishna pode libertar-nos do, entre aspas, sonho humano e fazer-nos viver fora de todos os problemas que existem, através de estados temporários de êxtase, entre parênteses, o qual é a autêntica realidade para essa seita. Fecha parênteses. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre a salvação. A Bíblia ensina que, a salvação consiste no perdão dos pecados através de Cristo, conforme está lá em Atos 4:12. A Bíblia também ensina, ponto 2, o sofrimento pode ser uma bênção. Sem sofrimento, em Cristo e por causa dele. Não, ser sofrido em Cristo e por causa dele. Vou ler de novo esse item 2. A Bíblia afirma, ponto 2, o sofrimento pode ser uma bênção se sofrido em Cristo e por causa dele, conforme está lá em 1 Pedro 4:12-16. A Bíblia também ensina, ponto 3, a alma não pode ser libertada do corpo até o momento da morte, conforme Eclesiastes 12, versículo de 1-7. A Bíblia também ensina, ponto 4, a salvação eterna da alma depende da nossa obediência a Deus durante esta vida, conforme Efésios 2, de 1-10. A prática de Hare Krishna nada mais é que um tipo de idolatria, o que é condenada por Deus, conforme está lá em Êxodo 20, versículo 3. O último subtítulo, a eternidade. A Hare Krishna afirma que, a libertação do karma, entre parênteses, isso é, o ciclo ininterrupto do nascimento, vida, morte e reencarnação, fecha parênteses, vem através da devoção prestada ao Supremo Krishna. A Hare Krishna também afirma, ponto 2, envolvendo-se nos cânticos e nas devoções da seita, o adepto pode chegar a transportar-se para uma condição chamada nirvana, o estado de, entre aspas, não existência. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito da eternidade. A Bíblia ensina que, os homens morrem uma só vez, e depois disso enfrentará o julgamento. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Dá uma pausa aí e vai lá. A Bíblia também ensina, ponto 2, todos viverão eternamente, ou no céu ou no inferno. Não existe um estado de, entre aspas, não existência. Conforme está lá em Mateus 25, 46 e Apocalipse 22, 5. Vamos concluindo aqui hoje, depois a gente vai entrar na seita meditação transcendental, tá bem? Agradeço a você que acompanhou a leitura e o estudo desse livro, Análise de Doutrina do Glover Shipp. Se você está gostando, deixa o like aí, compartilhe esse vídeo com seus familiares, seus amigos, suas redes sociais e convida todos eles para se inscrever no canal, para não ser mais enganados por essas seitas, tá bem? Também aciona o sininho aí para o próximo vídeo, você ser avisado. E se ficou alguma dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com.
escreva para mim que eu terei o maior prazer de estudar a Bíblia com você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?